Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para esta noite, e eu vou entregar esta palavra para os irmãos, para que você aplique esta palavra na sua vida pessoal. Os irmãos que são pais e mães de família, obrigado, Josué. Aplique esta palavra na sua casa, na sua carreira profissional, na sua empresa, no seu presente, no seu futuro, e depois faça as contas. E depois veja o que Deus vai realizar na sua vida. O título desta mensagem é Obtendo o Máximo da Sua Caminhada ou na Sua Caminhada com Deus. Obtendo o máximo na sua caminhada com Deus. Nós teremos como base, irmãos, o Salmo número 1. Salmo número 1. Do versículo 1 ao versículo 6. Este salmo tem como epígrafe o seguinte título: A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Duas posições, dois pontos completamente distantes um do outro. E a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Irmãos, na quinta-feira passada, nós falamos a respeito do destino que Deus traçou para as nossas vidas. E para realizar esse plano perfeito que Deus desenhou para as nossas vidas, esse plano que diz respeito ao nosso futuro, é preciso que nós aproveitemos cada momento de nossas vidas, cada dia, cada hora, cada minuto e cada segundo, porque o tempo é precioso. Da mesma maneira que você não pode desprezar os centavos na sua vida econômica e financeira, porque os centavos é o mínimo, e se você honrar o mínimo, Deus colocará você sobre o muito, sobre o máximo. Mas se você desprezar o mínimo, desprezar os centavos, desprezar o grão de arroz e a gota de óleo, você não estará habilitado ao máximo. Então precisamos considerar as coisas mínimas para que tenhamos o máximo de Deus. E realmente, irmãos, nós estamos aqui na terra por apenas algum tempo.
não por muito tempo. Nós somos como quando você vai ligar o interruptor de luz. E toda lâmpada tem o seu ciclo de vida útil, de horas. Toda lâmpada chegará um dia em que ela acabará por não se acender quando o interruptor for ligado. Assim é a nossa vida, irmãos. Cada minuto é um tempo precioso. Nós somos os mordomos, os administradores desse tempo, porque o tempo pertence a Deus. Ele é o Senhor do tempo, nós somos apenas administradores. Então, cada minuto, nós precisamos investir de maneira sábia. Porque, bem ou mal investidos, o tempo nunca mais volta. Então, precisamos aproveitar ao máximo o tempo que temos. Moisés, no Salmo 90, ele ora e diz: Senhor, ensina-me a administrar os meus dias, de maneira que eu alcance coração sábio. Essa deve ser uma oração que nós devemos copiar e repeti-la. Então, irmãos, é preciso aproveitar o tempo que temos. E existe a possibilidade de nós aproveitarmos esse tempo de uma maneira sábia, de maneira que nós possamos extrair o máximo da nossa caminhada com Deus. E para isso não importa nesta noite se você é novo ou se você é velho. E o Salmo, irmãos, primeiro, nos dá diretrizes, caminhos, para que nós sejamos abençoados, favorecidos por Deus, para que nós tenhamos a nosso favor o fator multiplicação divina. Ao mesmo tempo em que esse salmo também nos fornecem sinalizações, avisos, que são igualmente importantes, mas que muitas vezes são maus interpretados e maus aplicados. Muitas pessoas não dão muita atenção ao seu tempo e também ao seu relacionamento com Deus. Eu tenho na minha sala de trabalho um relógio dessa altura, cujas engrenagens são avistas, porque eu gosto de ficar olhando para ele, e todas as vezes que eu olho para ele, ele está dizendo para mim: você está vendo? O tempo não para. O tempo não para. Agora, queridos irmãos, para aproveitar o máximo da nossa jornada aqui nesta terra, da nossa caminhada com Deus, para que nós, quando partirmos para a eternidade, as pessoas não coloquem uma placa no nosso túmulo dizendo: aqui jaz um tolo. O primeiro ponto, e esse ponto é essencial, é que nós aceitemos a Cristo como Senhor
e como o nosso Salvador. Porque sem Cristo não há caminhada com Deus. Sem Cristo não há relação de salvação com Deus. Sem Cristo, o melhor homem da terra, o mais ético, o mais filântropo, não adentrará aos portões celestiais. Com toda a sua bondade humanística, com toda a sua ética, com todas as suas boas obras, praticadas em benefício da humanidade, porque só Jesus salva, e fora de Jesus não há outro mecanismo, outro meio, outro nome pelo qual o ser humano pode ser salvo. De forma que, se você souber de alguém que está fora da graça salvadora de Deus, vá correndo, implore. Se essa pessoa representa alguma coisa no seu coração, na sua vida, implore para que essa pessoa venha ter com Jesus. Porque Ele está pronto para perdoar, para abençoar todos aqueles e aquelas que derem um só passo. Um passo apenas. Um só passo em direção ao Senhor. Receberão o abraço do Senhor, o olhar do Senhor, o calor do Senhor, e serão transformados em uma nova criatura, apenas olhando para Ele e dando um passo em sua direção. Se você está aqui nesta noite, ou está conosco pela internet, e ainda não aceitou a Cristo, como diz a Bíblia, não o cristianismo, porque nós nascemos em um país cristão, e quando bebê fomos levados para o templo, para ser batizado, como na igreja católica, e em algumas igrejas evangélicas, ou para ser apresentado, como na igreja Assembleia de Deus faz com criança. Este cristianismo não é o cristianismo do andar com Cristo. Este é o cristianismo cultural. O cristianismo, para andar com Cristo, exige renúncia, exige arrependimento, exige crucificação, exige morte. Aqueles que não morrerem não poderão adentrar aos céus, e enquanto aqui na terra aproveitar o máximo da sua caminhada com Cristo. Aleluia. É crer em Cristo, como diz as Escrituras. Não é crer em Cristo, como diz o catecismo da Igreja Católica, ou o credo de alguma religião evangélica. É crer em Cristo, como diz as Escrituras. Aleluia. Não deixe que este culto termine sem que você tenha este real e verdadeiro encontro com Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. E para aqueles que já aceitaram a Cristo, eu quero dizer a vocês que vocês podem aproveitar, nós podemos aproveitar ao máximo a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Não seja um crente descuidado, um crente que vive dia a dia, sem pensar na sua caminhada mais profunda com Cristo,
sem pensar em encontros com Cristo nesta vida e sem pensar no grande encontro com Cristo quando nós o veremos face a face. Porque, meus amados irmãos, há um espírito maligno que tem atingido muitos crentes em suas emoções, fazendo com que eles tenham um sentimento do tipo: eu não sinto nada, eu não quero nada, eu não desejo nada, eu não sei de nada, eu não sei o que eles sentem porque eu não sinto. É um espírito maligno que tem atingido muitos crentes. Há também crentes que morderam a isca de Satanás, que é a ofensa, e se sentem ofendidos por isso ou por aquilo, a partir de suposições falsas ou de premissas que são tomadas como verdadeiras, quando na realidade são nada mais do que astutas ciladas do maligno, lançadas com o objetivo de afastar a pessoa da unidade da comunhão do corpo de Cristo. Nós estamos em guerra contra esses espíritos opressores. Nós estávamos em poucos crentes aqui quinta-feira passada, mas nós nos levantamos com armas poderosas de ataque. Nós não estamos apenas em defesa, nós estamos em ataque. As nossas armas são armas de defesa, mas são armas de ataque, para desfazer toda mentira do diabo, todo engano do diabo, toda sedução do diabo. Esses espíritos malignos não podem prevalecer contra o corpo de Cristo. Aleluia. O Senhor Jesus falou que a igreja dele é uma igreja vitoriosa. Aleluia. E ela vence as portas do inferno. Então nós estamos em guerra contra esses espíritos opressores, porque esses espíritos, eles são supressores do futuro dos crentes. Eles destroem o futuro dos servos e das servas de Deus, para que eles não tenham uma vida de bem-aventurados. Aleluia. E nesta noite nós continuamos nessa batalha. Glória a Deus. Os irmãos empunhem as armas, porque as nossas armas são poderosas em Deus, para desfazer mentiras, sofismas, enganos, palavras e tudo quanto se levante contra o conhecimento, contra a revelação de Deus, contra a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos esses espíritos, ordenamos que as suas bocas sejam lacradas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória seja o nome de Jesus. Os demônios, irmãos, não podem resistir. Aleluia. Nós estamos enfrentando a intensidade de uma guerra espiritual, mas a palavra e o Espírito Santo nos dizem nesta noite: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que ficar fugindo do diabo, você foge da aparência do mal. Agora, a coisa tem que ficar de uma forma tal que quando o diabo ouvir o seu nome, ele vai fugir em desespero. O diabo
e os demônios. Os demônios, eles resistem ao máximo que podem. Mas quando eles são confrontados com a oração da fé, com o jejum, o crente tem que orar e jejuar. O crente não pode levar uma vida fria sem jejuar. Crente que não jejua, ele está fadado a ser vencido por alguns demônios. Eu não venho aqui para enganar vocês. Eu venho aqui para falar a verdade. Porque Jesus falou que existe uma casta de demônio que não sai com oração apenas. Os discípulos oraram, e aquele demônio que se manifestava naquele menino, como se fosse uma epilepsia, não saiu. 9 discípulos oraram, expulsaram aquele demônio, e o demônio não saiu. E quando Jesus desceu do monte da transfiguração, o pai do rapaz trouxe o menino e disse: Senhor, levei o meu filho para os teus discípulos, e eles não puderam ajudar. Enquanto Jesus conversava com o pai, o demônio se apoderou daquele menino, e aquele menino teve um ataque e se batia e espumava. Jesus repreendeu aquele demônio, e ele disse para os discípulos: existe uma casta que só sai com jejum e oração. Se essa casta chegar na sua casa, ela não vai sair senão com jejum e oração. Peça ao Espírito Santo que revele para você se o problema, que parece ser uma doença epilética, no caso do rapaz, e pode se manifestar de outras formas, não é um problema que precisa de jejum e de oração para ser confrontado. Aleluia. Mas quando você aplica a oração da fé, o jejum, o poder do nome de Jesus, a Bíblia diz que os demônios fogem desorientados, porque eles fogem por 7 caminhos. Porque os demônios não podem resistir ao poder explosivo do nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos que ser inteligentes. Temos que ser inteligentes. Temos que pedir discernimento do Senhor. Temos que olhar as coisas não com os olhos humanos, mas com olhos espirituais. Precisamos pedir a revelação e aproveitar ao máximo tudo quanto nós podemos usufruir da nossa caminhada com Deus. No Salmo 1 que nós lemos, há um apelo para que essa caminhada com Deus seja mais sólida, mais profunda, mais produtiva. E aqui neste salmo, este salmo que inaugura este livro, ele é inaugurado com as seguintes palavras: bem-aventurado o varão, e também a mulher. E depois elenca quais são os requisitos para que essa bem-aventurança seja ou se torne realidade. Então, a pessoa que tem uma caminhada com Deus, ela está sendo chamada aqui de bem-aventurada, que significa que essa pessoa é abençoada diretamente por Deus. Deus não vai mandar anjo. Deus não vai designar pessoas. É uma bênção que vem direto dele, é linha direta.
E o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é adjetivo e é também substantivo. Como adjetivo, bem-aventurado significa muito feliz. Se felicidade já é um estado maravilhoso, mas Deus vem na sua palavra e inaugura o livro dos Salmos com esta palavra, muito feliz. Bem-aventurado é a primeira palavra do livro dos Salmos. Bem-aventurado. Então, bem-aventurado significa muito feliz, e é também um substantivo que nomeia aquele que tem a glória dos céus. Então Deus está falando da sua palavra, muito feliz, e tem a glória dos céus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Você deve estar falando no seu coração. Enquanto eu prego, não fique só ouvindo. Nós cremos verdadeiramente que a pregação, ela vem do Espírito, é o que o Espírito diz à igreja, e nesta noite você pode fazer desta pregação um diálogo com Deus. As minhas palavras você deixa para lá, mas as palavras que você sentir que vem do Espírito de Deus, converse com Deus, fale com Ele. Bem-aventurado, muito feliz, nomeia aquele que tem a glória dos céus. Você deve estar clamando em seu coração: Senhor, eu quero esse adjetivo qualificando a minha vida. Eu quero esta marca, esse substantivo na minha vida. Muito feliz. Eu quero, Senhor, a glória dos céus. Manifesta sobre mim a tua glória. Brilha o teu rosto sobre a minha vida. Então, irmãos, como nós podemos aproveitar ao máximo a nossa caminhada com Deus? Como é que alguém pode tornar-se não apenas feliz, mas muito feliz? Como é que alguém pode ter a glória dos céus brilhando em sua vida? A glória que enriquece, a glória que protege, a glória que dá beleza, a glória que dá sabedoria. Como é que alguém pode ter a glória dos céus sobre a sua vida? Aleluia. Eu quero dizer a vocês, irmãs e irmãos, que têm ciúmes do seu cônjuge. Ele não me acha bonito. Ela não me acha bonita. Eu acho que ela acha bonita esse astro aí da televisão. Eu acho que ele acha bonita essas mulheres indecentes e prostitutas. Peça a glória do céu sobre a sua vida. Além de pedir a produção do fruto do Espírito, para você ficar bonito, para você ficar bonita, peça a glória dos céus sobre a sua vida. Porque a mesma glória que veio sobre Esther, e na presença do rei, diante de centenas de outras misses, o rei olhou para ela e ficou encantado com a beleza de Esther, que não era outra coisa senão a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de Esther. E o Salmo, irmãos, então, está dizendo que para aproveitarmos ao máximo os benefícios da nossa caminhada com Deus, nós temos que olhar com cuidado em 3 direções. Olhar em 3 direções e responder
a 3 perguntas importantes. Vamos ao primeiro olhar. E a primeira pergunta. O primeiro olhar que o Salmo está requisitando para que nós possamos receber esse status de bem-aventurado, ou de bem-aventurados, olhe ao seu redor. E a pergunta é: como você está sendo influenciado? Existem apenas 2 maneiras possíveis de alguém ser influenciado. Ou somos influenciados com a influência divina, ou somos influenciados com a influência dos ímpios. E na influência dos ímpios entra um componente da carne, do mundo e dos demônios. Então, nós temos que olhar ao nosso redor e perguntar a nós mesmos o seguinte: como é que eu estou sendo influenciado? Porque todos nós estamos cercados por todos os tipos de influência. E a decisão é nossa. Então, quem é que está nos influenciando? Ou o que estamos permitindo que nos influencie? Naturalmente, a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. E, consequentemente, nós estaríamos entregues aos efeitos do pecado. Tanto do pecado adâmico, o pecado original do nosso primeiro pai Adão, como também os efeitos dos nossos próprios pecados. Porém, houve um momento, há 2000 anos atrás, que a graça de Deus se manifestou em Cristo e tudo mudou. E Ele nos resgatou dos nossos pecados com o seu próprio sangue. Ele nos fez filhos de Deus, herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E a partir daí, nós tivemos o direito de novamente passar a andar com Deus. Não mais apenas na viração do dia, como com Adão e Eva, mas agora 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias andando com Deus. No entanto, irmãos, durante essa caminhada, nós temos que tomar o máximo cuidado com as influências ímpias, porque elas começam pequenas, elas começam aparentemente inofensivas, porém, elas vão crescendo e vão ficando piores e piores, cada vez mais. E o Salmo 1, irmãos, ele descreve esse estágio. Os irmãos ouçam esta mensagem e comparem com as vossas próprias vidas e com as vidas de pessoas que nós conhecemos e que abandonaram Jesus e foram para as trevas. Vejam, irmãos, os estágios da impiedade
na vida de uma pessoa. O primeiro estágio diz respeito àquele que anda no conselho dos ímpios. Andar é caminhar e fala em uma direção que alguém está indo. É ter, por exemplo, como melhor amigo, como melhor amiga, uma pessoa ímpia. Eu creio que nesta noite a palavra de Deus está dizendo: vire-se para a direção diametralmente oposta a partir do conselho do ímpio. Não vá nessa direção, ainda que ela lhe pareça lógica, ainda que ela pareça agradável. Espere Deus falar, porque Deus vai falar. E Deus vai lhe dar a direção de acordo com o seu plano perfeito, de acordo com o desenho que Ele estabeleceu para a sua vida. As coisas já estão acontecendo dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não estrague. Espere a revelação do plano perfeito estabelecido para a sua vida. Algumas pessoas, irmãos, na sua caminhada, ouve os conselhos dos ímpios por meio de um horóscopo, dos seus números de sorte, usando roupas com as suas cores ou com cores para atrair coisas boas, colocando os seus móveis e desenvolvendo uma arquitetura que pode atrair energias positivas, encontrando mecanismos para trazer o que seria chamado de bons fluidos para a sua vida. Isso é absolutamente conselho dos ímpios. Algumas pessoas vão ouvir um talk show na TV e obter conselhos sobre como lidar com a vida cotidiana. Uma certa vez, uma TV gostava de me chamar para dar entrevista. E é gostoso dar entrevista na televisão. Aí as pessoas ouvem você na televisão e tal. Irmãos, numa segunda, terceira vez, o Espírito Santo falou ao meu coração: você não pode se associar às pessoas que estão aqui neste programa. O Senhor me libertou da televisão faz mais ou menos uns 8 anos. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não vejo televisão, nem jornal, nem reportagem. Esse documentário, não vejo. Glória a Deus! E nem por isso eu sou burro. Ou eu sou um cara desinformado das coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Mas o Espírito Santo me falou: não fique aí. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aquele que se torna amigo do mundo, ele se torna automaticamente inimigo de Deus. Mas tem pessoas que vão ouvir e ver um talk show na televisão para obter conselhos com resolver os problemas do seu dia a dia, da sua vida cotidiana. Deus falou a respeito disso. E Ele disse: eles me abandonaram e me desprezaram a mim, a fonte cristalina, a água verdadeira. E eles foram atrás de fontes rotas, de fontes contaminadas.
Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem a igreja, onde os dons espirituais se manifestam, e onde Deus fala com você sobre o que você deve fazer no seu dia a dia. Deus fala. Algumas pessoas compram uma revista ou compram aqueles livros que tem a cara do autor bem grande na frente. E pasme, são os livros mais vendidos, seja nas livrarias do mundo, seja nas livrarias evangélicas. Os evangélicos também gostam de comprar aqueles livros que tem a cara do autor bem grande na frente, e que tem ensinos do tipo: como ganhar dinheiro sem fazer força, como emagrecer comendo, como ser feliz, como atrair isto ou aquilo. Conselhos dos ímpios que não valem o papel em que estão impressos. Aleluia. Agora, quando nós vamos para a sabedoria mundana e abandonamos a sabedoria divina, a Bíblia diz que nós estamos sob influência de ímpios. O próximo passo, irmãos, é o segundo estágio, diz respeito a ficar em pé no caminho dos pecadores. Como nós lemos no Salmo 1, versículo 1, que fala do varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem fica em pé, nem dá uma paradinha, nem estaciona no caminho dos pecadores. Então, depois de buscar o conselho dos ímpios, depois de consultar o ímpio e se identificar com o ímpio, agora há uma identificação com o caminho dos pecadores. Isso aí acontece quando nós começamos a achar normal e aceitável o que os ímpios e pecadores fazem. Isso acontece quando, ao invés de ficarmos afligidos, como o justo Ló, que de acordo com a escritura de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, ele se afligia dia e noite em ver e ouvir, em assistir o procedimento libertino daquela gente que não tinha princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que ele via e que ele também ouvia. Eu acredito, irmãos, que muitos de nós não está se opondo ao ponto de vista desta geração, dos seus valores deteriorados, concernente ao procedimento libertino, como foi nos dias de Ló. Pelo contrário, estamos abraçando muito do que eles dizem e estamos curtindo. Curtindo é aquele clique no coração, curtir, positivo. E estamos, o que é pior, compartilhando.
curtir é pecado. E compartilhar é pecado total e fatal. Então, irmãos, o primeiro estágio foi caminhar até os ímpios para ouvir o que eles tinham a dizer. E não se caminhou o caminho de volta para onde deveria estar e de onde nunca deveria ter saído. E eu fiz aqui duas perguntas. Será que nós estamos ou temos estado onde eles, os ímpios, estão? Será que nós nos identificamos com a posição deles? Porque, prezados, há apenas uma posição que vale a pena estar, que é a posição de Deus e em Deus. Apenas um ponto de vista que deve prevalecer. Não é o que dizem as pesquisas de opinião pública. Não é o que escrevem os professores das universidades. É o ponto de vista de Deus. O mais, todo o resto deve ir para a lata do lixo. Lixo. Agora, depois de ouvir, de ficar em pé, vem o terceiro e último estágio, que é estar sentado na roda dos escarnecedores. Sentado, irmãos, fala de um lugar de descanso. Sentado é uma posição que nós nos sentimos muito confortáveis. Nós ficamos um certo tempo orando e cantando de pé. Eu pedi para o pastor Marcos a orar com a igreja. Peça para os irmãos, por favor, estarem assentados. Descanso, conforto. Agora, os irmãos vejam como a evolução foi quase imperceptível, porque começou apenas ouvindo a palavra dos ímpios, o conselho dos ímpios. Depois foi apenas uma pequena parada, o deter-se do caminho dos pecadores. É tudo com muita sutileza, com muita elegância, com muita amizade, com muitos abraços, com muita consideração, com muitos elogios. Você é o meu melhor amigo, você é a minha melhor amiga. Eu nunca tive alguém como você, nem meu pai, minha mãe, meus irmãos são como você. Você é mais do que uma irmã para mim. É tudo com muita elegância, finesse, sofisticação. O inimigo, irmãos, ele usa de muita inteligência. Ele usa de muita sagacidade. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: eu tenho medo que, assim como o inimigo enganou Eva no Éden, engane vocês também. E vocês se afastem da simplicidade do Evangelho de Cristo. É tudo com muita técnica, é tudo muito pensado, muito construído. Há muita inteligência envolvida nisso, muita sagacidade. Então, em primeiro lugar, foi apenas uma sugestão, uma orientação em torno de algum conselho do ímpio. Primeiro ouvindo, lendo,
vendo, e agora, irmãos, finalmente, esse conselho do ímpio está sendo adotado no viver do crente, porque aquele conselho do ímpio foi internalizado da sua alma. Aquele conselho do ímpio desceu para o coração e ficou ali residente. Então agora temos que assistir alguém a sentar-se e tomar os lugares que estavam reservados na poltrona dos escarnecedores. Quero dizer a você, nesta noite, com muito respeito, temor e tremor, que há um lugar para você, esperando por você, reservado para você, uma poltrona na roda dos escarnecedores. Não é uma banqueta, não é um simples banco, não é uma cadeira desconfortável, é uma poltrona. Uma poltrona, aquelas poltronas confortáveis que quando você senta, ela massageia. E você é massageado no seu ombro, no seu pescoço, na sua coluna, nas suas costas, nas suas pernas, até os seus pés são massageados quando você senta na poltrona dos escarnecedores. Agora os irmãos vejam que incongruência. Santos e santas assentados no banco dos escarnecedores, remidos e remidas pelo sangue de Jesus, assentados nas poltronas dos zombadores, salvos, assentados na roda dos humoristas, que abraçam a impiedade e com as suas piadas indecentes escarnecem de tudo o que é santo, de tudo o que é piedoso. Desfazem do homem e da mulher, feito à imagem e semelhança do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Você não pode admitir que Satanás abra a boca na sua casa para escarnecer da obra-prima da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não participe com seu sorriso, com a sua alegria. Aleluia. Se este é o seu caso, nesta noite, coloque a sua boca no pó e peça perdão, para que venha tempos de refrigério sobre você e sobre a sua casa. Aleluia. Salvos, assentados na roda dos escarnecedores. Escarnecedores que paralelamente a desfazerem das obras de Deus, enaltecem, elogiam e exaltam as obras do diabo. Santos e santas em Cristo, assentado na roda dos acusadores de pessoas que foram justificadas por Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que existem na Bíblia alguns ais que estão reservados para os desprezadores dos servos e das servas de Cristo. Então nós temos que olhar ao nosso redor e fazer esta pergunta: como estamos sendo influenciados? Eu falei da televisão, e realmente a televisão tem ajudado o Brasil a se tornar uma nação de escarnecedores,
de zombadores, de desprezadores da obra de Deus. O Brasil tem exportado esse lixo para muitos países, contaminando, continuando a contaminação com essa influência. Mas você pode falar, a TV não me influencia. Talvez sim, ou talvez não. Agora, milhões e milhões de reais são gastos em propagandas. E para quê? Gastos porque a publicidade tem influência sobre o tipo de comida que você come, o tipo de creme dental que você compra, o tipo de roupa que você veste ou que nós vestimos. A realidade é que nós somos influenciados pelo que vemos na televisão. E o Espírito Santo nesta noite está dizendo, olhe ao seu redor e responda, como você está sendo influenciado? Quem é que está influenciando você? A influência, meus amados irmãos, como eu disse, pode ser a influência divina ou a influência do mundo. No versículo 2, diz que o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, este é o homem abençoado, é o homem que está sob a influência divina. E a Bíblia está dizendo que essa pessoa, ela se torna uma pessoa muito feliz. E é isso que faz ela extrair o máximo do seu caminhar com Deus, andando sob a influência do Espírito Santo e sob a influência da palavra de Deus. E como ela faz isso? Primeiro, deliciando-se com a palavra de Deus. E como é que eu posso me deliciar com a palavra de Deus? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Aleluia. Meus amados irmãos, o nosso apetite para a palavra de Deus, ele se torna maçante quando nós provamos o muito deste mundo. Se você tem se alimentado no mundo, se você tem comido coisas do mundo, figurado aqui como conselho dos ímpios, ou em pé no caminho dos pecadores, ou assentado na roda dos escarnecedores, ouvindo as suas piadas indecentes, as suas músicas indecentes, as más conversações que corrompem os bons costumes. Esta palavra está sendo enviada nesta noite com efeito de desintoxicação. Desintoxicação da sua alma. Para o efeito de desintoxicar as suas emoções e os seus sentimentos. Porque não existe outro antídoto contra o veneno que Satanás instila. E esse veneno, ele é aspirado pelo nariz, é aspirado pelos ouvidos, é aspirado pelos olhos, é aspirado pela boca, é aspirado pela pele. E o único antídoto é a palavra de Deus. E esse veneno, ele é altamente letal e altamente contaminante. É o tipo de doença que pega. Vamos orar nesta noite, irmãos, e vamos pedir ao Senhor que nos dê mais fome, uma fome irresistível da sua palavra, para que nós passemos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 horas
olhando a palavra, lendo a palavra, comendo a palavra, deglutindo a palavra. Aleluia. Agora, se você quiser viver sob influência divina e sob sabedoria divina, essas coisas estão totalmente disponíveis. E nesta noite, uma vez mais, elas estão sendo oferecidas de graça para que você ande na influência do Espírito Santo. O segundo ponto, irmãos, e eu encerro com este, é meditar na palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Porque não é suficiente apenas ler as palavras da Bíblia. Tem algumas passagens que precisam entrar em nosso pensamento para moldar os nossos pensamentos segundo ou na conformidade com a mente de Cristo. Eu penso, irmãos, em um versículo em Romanos, capítulo 12 e versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, isso é mais do que ler casualmente a Bíblia. Existem verdades na palavra de Deus que devem ser internalizadas. Glória a Deus. A Bíblia fala em mais de uma vez de homens que comeram a palavra de Deus e sentiram o gosto da palavra de Deus na sua boca, no seu estômago e no seu ventre. Aleluia. Alguns versos da Bíblia, irmãos, que precisam ser memorizados e que nós precisamos estar tão familiarizados com eles que nós sabemos onde eles estão na Bíblia. O livro, o capítulo e o versículo. E nós podemos dizer o verso de cor, ou quase palavra por palavra. Aleluia. Desintoxicação. Há uma resposta no Salmos 119, versículo 9, como nós podemos ficar limpos, ou nos mantermos limpos em um mundo imundo que nos influencia de uma forma tão errada. Com que purificará o jovem o seu caminho? Resposta: observando conforme a tua palavra. Vamos ainda meditar em João capítulo 15, versículo 3, e João 17, versículo 17. João 15, 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque a palavra santifica, a palavra lava, a palavra tira a sujeira espiritual e a sujeira da alma. João capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus queridos irmãos, existem todas as condições para que nós façamos a maior parte do nosso caminhar, um caminhar com Deus, de conformidade com a sua palavra, e diante disso, aproveitar ao máximo os benefícios dessa nossa caminhada com Deus e recebermos este título: bem-aventurado, muito feliz. Alguém que tem sobre si a glória de Deus. A glória de Deus é visível naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, na forma como ele se comunica, na forma como ele se assenta, na forma como ele levanta, no seu vocabulário. Em tudo a glória de Deus se manifesta.
eu falei para os irmãos em 3 questões importantes. E 3 olhares e 3 perguntas. O segundo olhar, irmão, e a segunda pergunta é: olhe para dentro e responda: o que você está a tornar-se? É uma reflexão. Que tipo de pessoa eu estou me tornando? Qual será o meu futuro dentro desta trajetória que eu estou seguindo? O terceiro olhar e a terceira pergunta são: olhe para frente e responda: como é que você vai ser julgado? Você pode aproveitar todos os benefícios ao máximo a sua caminhada com Deus. Ser uma pessoa frutífera, ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa que tudo quanto faz prosperará, pois a mão vira ouro. Agora isso você não conquista automaticamente, nem com lágrimas. Existem diretrizes na palavra de Deus para que isso se torne realidade. E você pode escolher, porque as suas escolhas é que vão definir o curso da sua vida, e não somente da sua, de outras pessoas, tanto aqui e agora, como também relativamente ao destino eterno. Agora, a palavra de Deus, ela garante que se você fizer isso, você será bem-sucedido. Se você evitar o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores, você será bem-sucedido. É uma promessa incrível. Até, às vezes, é difícil a gente acreditar. Pelo menos quando nós olhamos com a visão dos nossos próprios olhos. Por outro lado, com Deus, você será, como diz no decorrer desse texto, como uma árvore bem plantada junto a correntes de águas, que faça sol ou chova, que haja ventos impetuosos ou não, você estará firme. Você terá folhas viçosas, terá frutos permanentes, terá estabilidade, e tudo quanto fizer prosperará. Nesta noite, você tem a escolha. Eu quero pedir que todos nós estejamos de pé. Eu quero fazer um convite, o primeiro convite para as pessoas que ainda não entregaram formalmente as suas vidas a Jesus Cristo. Se alguém ao seu lado, que você sabe que esta pessoa precisa fazer esta entrega, trabalhe para Cristo. Ame esta pessoa. E o seu amor será demonstrado falando com ela: meu amigo, minha amiga, hoje você tem a escolha. Diante de você está a bênção, mas também diante de você está a maldição. Diante de você, meu amigo e minha amiga, está a vida e a morte. Escolha a vida para que você viva para sempre. Aquele que crê em mim, disse o Senhor Jesus,
Se estiver vivo, não morrerá. E ainda que esteja morto, viverá. Não importa o que aconteceu na sua vida, que transformou a sua vida numa tragédia. Jesus lhe dá vida, uma nova vida nesta noite. Ele está enviando a sua palavra, para que esta palavra seja injetada na sua alma e no seu espírito, e você viva. É uma palavra de ressurreição e de vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem vivido uma vida espiritual fria, de faz de conta, eu quero pedir, independente de você ser membro desta igreja ou de outra igreja, venha aqui à frente acertar a sua vida com Deus. Nós não vamos pedir para você tomar este microfone e pedir perdão para a igreja. Mas você, com a sua atitude, estará dizendo: eu estou arrependido e eu quero começar um novo tempo com Deus. Eu quero começar um novo tempo com Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração como os nossos pais hebreus fizeram. E por essa razão, eles vagaram durante 40 anos. Morreram e foram enterrados no deserto. E não entraram na terra prometida. Aleluia. Glória ao Cordeiro de Deus. Esta é uma noite de recomeço. Aleluia. Glória a Deus. Não há ninguém? Não há. Nós temos pela internet 9 pessoas que renderam suas vidas a Cristo no dia de hoje. Aleluia. Não são acumuladas. São pessoas que entregaram suas vidas a Cristo neste dia. Marcondes Aurélio de João Pessoa, a Patrícia Mesquita de Aracaju, o Daniel Agostinho de Belo Horizonte, Tailan Oliveira Cardoso de Salvador, Bahia, Márcio Francisco da Silva de Umuarama, Paraná, e Erison de Manaus, AM, Leonardo Marinho de Souza de Caruaru, Pernambuco, Jaqueline Moraes de Souza das Neves de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, e Kelvin Albuquerque, de 16 anos, de Fortaleza, Ceará. Aleluia. Glória a Deus. Se você precisa consertar a sua vida com Deus, eu estou com meu coração doendo, irmãos. Porque se essa mensagem fosse apenas para ser pregada na internet, nós faríamos esta gravação em um estúdio. Não vou dizer que todos precisam vir aqui à frente, mas um grande número de pessoas precisam de arrependimento eficaz nesta noite. Ó Senhor, doeu muito, mas eu tenho pregado esta mensagem e o Senhor sabe de particularidades que eu estou falando. Cremos verdadeiramente que a tua palavra é o único antídoto, que não adiantará esposa falar
esposo falar, mãe falar, pai falar, somente a tua palavra tem o impacto de destruir esta fortaleza de Satanás. Mas o Senhor mandou esta palavra para que ela realize a libertação, para que as muralhas sejam destruídas, para que as fortalezas mentais sejam destronadas, explodidas. Cremos verdadeiramente na eficácia da tua palavra, em um novo tempo, em um novo momento, em uma mudança, Senhor, no comportamento, no agir, no falar, no selecionar o que ouve, o que vê, o que pega, o que come, o que bebe. Cremos verdadeiramente que a tua palavra está promovendo esta santificação, porque a tua palavra é que santifica. Na tua própria oração o Senhor disse: santifica-os. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, há uma unção muito grande. As cadeias mentais e espirituais estão sendo quebradas. Pensamentos fixos, obsessões estão sendo destronadas. Espíritos obsessivos estão sendo confrontados nesta noite. É batalha espiritual. Oh, aleluia, aleluia. Nós podemos e estamos indo até um certo ponto, mas do ponto que nós não podemos ir, Deus está ordenando que anjos batalhem e lutem a favor daqueles que hão de herdar a salvação, e que estão sendo atacados, e que estão sendo presos. Mas essas prisões estão sendo destruídas, essas cadeias estão sendo destruídas. Oh, aleluia. O cadeado está explodindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus tremendo. Oh, Deus tremendo. Aleluia. É o teu povo, Senhor, o povo que foi chamado para a liberdade. É o povo da alegria, o povo do regozijo. Oh, aleluia, 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 em nome de Jesus.